Alô, som? Eu que estou controlando aqui também, então precisava desmutar o meu próprio microfone. Senhor Jesus. Dá para ouvir? Bom. Senhor Jesus. Se puderem projetar aí o texto da nossa confissão de fé. Produção? Eu mandei para você. Então, peraí. Mateus. Senhor Jesus. Nós vimos... Bom, primeiro, bom dia. E bem-vindo também aos que estão nos assistindo. Nessa série de domingos, nós estamos falando sobre a nossa confissão de fé. Eu inclusive, estava compartilhando com o Davi essa semana, eu li um texto que fala o porquê da confissão de fé, qual que é a importância da confissão de fé. É importante nós sabermos, porque isso significa, primeiro, o que nós, como igreja, cremos, mas também nos leva a entender certas verdades que talvez nós não prestávamos atenção. Isso é importante porque tem a ver com a nossa fé. O que nós acreditamos, né? Obrigado. Então, nesse domingo, nós vamos falar sobre a redenção. Domingo passado foi falado sobre a queda. Como o homem caiu, o homem foi criado por Deus, mas ele pecou, né, pelo engano da serpente. E esse pecado que entrou no homem corrompeu toda a natureza que era perfeita que Deus havia criado no homem. Mas, graças a Deus, o Senhor tinha uma solução para isso. Essa solução, para nós, foi a redenção. O Senhor, na hora que aparecer aí, vocês me avisam. Mas, deixa eu, então... Senhor Jesus. Eu queria ler a confissão inteira, se estivesse disponível aí. Mas antes, em Isaías 65, versículos 2 a 5, o Senhor falou assim para o povo, né? Isso eu vi através do profeta Isaías. O Senhor tinha escolhido um povo, esse povo, nós vimos no domingo passado, continuamente pecava. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ele se apartava de Deus a cada oportunidade que tinha. E isso mostra a nossa história. Nós nos apartamos de Deus a cada oportunidade que nós temos. Então, antes da gente ler, só queria ler esses versículos. O Senhor fala assim: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Esse era o povo de Israel. Esses somos nós, antes do Senhor nos resgatar. Nós achávamos que éramos mais santos, né? E irritávamos o Senhor abertamente. Bom, ótimo. Então, depois de mostrar um pouco esse pequeno panorama terrível, né, do que nós éramos, eu queria ler com os irmãos sobre o que nós cremos. Então, vamos usar uma só voz. Cremos que Deus, por sua bondade infinita e amor responsável para com o gênero humano, prometeu um Redentor que os livrasse do pecado e do seu adversário eternamente. Repetindo esta promessa em língua dos homens diversas vezes através da lei e dos profetas. Deus mesmo conduziu a história humana para cumprir esta promessa até a plenitude do tempo, quando nasceu Jesus, o Filho de Deus, pela ação do Espírito Santo na Virgem Maria. Jesus era perfeitamente humano e completamente Deus, conforme nos ensinam os evangelhos, e viveu entre nós cheio de graça e de verdade, cumprindo toda a lei de Deus. Jesus sofreu na morte na cruz, assumindo a maldição
e tornando-se alvo da ira do Pai em nosso lugar. Irmãos, isso aqui resume a redenção. O Senhor nos amou. Bom, semana passada então a gente viu sobre a queda, né? Viu que nós vimos que tornamos rebeldes para com o Senhor que nos criou. E mesmo esse povo então que era rejeitado, como nós lemos, que rejeitava a Deus, que era escolhido por Deus, mas rejeitou a Deus, como vimos em Isaías, mesmo assim o Senhor resolveu nos salvar. Nós precisamos entender que não era necessário que Deus nos salvasse. A redenção não era obrigatória. Nós não somos nada para Deus, para que o Senhor fale de eu preciso salvar o homem. Mas Deus nos amou. Deus nos amou, irmãos, e a Bíblia fala isso em várias passagens, vários momentos. Nós temos que entender que, mesmo anjos que pecaram, eles foram lançados no inferno, mas o Senhor escolheu nos salvar. Ele escolheu nos salvar. Quando o Senhor fez a criação, lá em Gênesis, ele fala que viu que tudo era muito bom. E o Senhor também nos criou a sua imagem e semelhança. Eu não sei se foi por isso que Deus nos amou tanto, mas a Bíblia afirma que Deus nos amou. Pessoal da produção, eu vou ler vários versículos aqui, então... Isso é bom. Fogo nas canelas. João 3, 16 e 17. Porque Deus nos amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor mandou o seu Filho. Essa foi a prova final do seu amor por nós. Romanos fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós vamos ver depois por que o Senhor precisava morrer por nós. Efésios fala também que Deus foi rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E por fim, Romanos fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Tudo está na relação de versículos que a gente ainda vai mandar no grupo. Então, o Senhor nos amou, nós vimos isso. E agora, né? O Senhor prometeu, então, um Redentor. Assim que o homem pecou, lá no Jardim do Éden, já logo depois, o Senhor já prometeu um Redentor. Isso foi lido domingo passado. Em Gênesis 3,15, o Senhor fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, isso estava falando para a serpente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já foi a primeira profecia mostrando que Jesus viria e que salvaria a humanidade. Ó Senhor Jesus. O Senhor ainda mostra, né, que desde o começo da humanidade, quando nós pecamos, o Senhor vem acumulando a sua ira. E toda a iniquidade da humanidade, desde o início dos tempos, vem sendo acumulado. E Deus vinha segurando a sua ira. Senhor Jesus. E aí, em Romanos, Paulo fala que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E que nós conhecíamos a sentença de Deus. E sabíamos que éramos passíveis de morte, e ainda assim, não somente praticávamos a iniquidade, como aprovávamos quem assim procedia. Senhor Jesus. Então, nós estávamos mortos. Nossa situação era de morte completa. Ó Senhor Jesus. O salário do pecado é a morte. A Bíblia afirma isso. Nós não tínhamos salvação, nada que nós poderíamos fazer. Apesar disso, o Senhor prometeu esse Redentor para nós. Pelos profetas, o Senhor falou em diversas vezes. E nós vamos ler algumas passagens aqui, logo mais. Mas o povo de Israel achava que era um salvador só para eles, seria um rei, que chegaria para eles em todo o triunfo
eliminaria todos os seus conquistadores, né? Todos os povos que habitavam ali, os romanos, e seria, a partir daí, um rei para reinar sobre eles. Porque nós vimos que, na história de Israel, eles pediam um rei. Eles queriam alguém que governasse sobre eles. Mas, ainda assim, o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, não salvou apenas o povo dele, mas salvou a todos nós. Nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo em Isaías 65, versículo 1, o Senhor fala que ele foi... Tem como projetar aí, por favor? O Senhor diz, estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. A uma nação que não invocava o meu nome, eu disse, aqui estou, aqui estou. Aleluia! Nós éramos uma nação que não se chamava pelo nome do Senhor, e ainda assim o Senhor fala, aqui estou. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então vamos ver um pouco sobre as profecias que indicavam para Cristo. Primeiro em Gênesis, né, nós já lemos, e em várias passagens, né, em Isaías, e Jeremias, Salmos, em Deuteronômio, o Senhor mostra que viria o Cristo e viria o Redentor. Romanos 3:21, Paulo fala, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E nós vemos como ao longo da história, tudo culminou para Cristo. Em Lucas, depois do Senhor ter morrido, né, e ressuscitado, nós temos aquela passagem dos discípulos de Emaús. Né? Eu gosto muito dessa passagem, a Monique sabe, tem uma música sobre ela que várias vezes me faz chorar um pouco. E ali os discípulos estavam tristes, andando para Emaús e pensando assim, o Senhor morreu, né? Que tristeza. E de repente o Senhor aparece no meio deles e pergunta, por que vocês estão tristes? Né? E aí eles falam assim, onde é que você estava? Né? Como é que você não sabe de tudo o que aconteceu? Que Cristo morreu. Ele era prometido para ser nosso rei, mas de repente morreu e aqui já faz 3 dias que ele morreu e nós agora estamos indo para Emaús. E aí o Senhor fala, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Toda a Escritura apontava para a vinda do Cristo, e ainda assim isso estava oculto para o povo. Era como se tivesse um véu, a Bíblia fala isso. O mistério que estava oculto pelas gerações era que Cristo viria para nos salvar e redimir a humanidade. E ainda assim, apesar de estar escrito em várias profecias, isso estava oculto para o povo. Em Deuteronômio, o Senhor prometeu para Moisés, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Em Salmos, o Senhor fala a Davi, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Acho que o Vinícius falou sobre a aliança, né, que o Senhor fez, isso está em Jeremias 31. Se puder colocar aí, por favor, Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Palavra que foi dita a Jeremias... desculpa, então era só 31 mesmo, perdão. Tá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Então o Senhor fez uma nova aliança para conosco, para com toda a humanidade. Ó Senhor Jesus. E aí, em Isaías 62, versículo 1, o Senhor fala, por amor de Sião, eu estou usando a RA, tá? Por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. No versículo 11, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão.
Por isso, nós temos que a Bíblia toda apontava para Cristo. Todas as Escrituras apontavam para Cristo e culminam nele. Por isso que em Colossenses Paulo fala que ele é a plenitude de todas as coisas. Veio desde antes da criação. E todas as coisas são feitas por ele, para ele, por meio dele. Em 2 Pedro 1,19, Pedro fala que ele explica, né, que eles viram a Jesus, viram ascender do céu, e aí temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, que fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui seria a palavra dos profetas, mostrando por que vinha o Cristo, e como apontavam para Cristo. E Pedro fala que nós precisávamos, ali ele estava falando para os seus irmãos judeus, né, hebreus, e falava que por que eles precisavam atender essa palavra? Porque todos os profetas já falavam que viria o Cristo. Isso estava oculto e o povo se esquecia de Deus. Apesar das advertências, os profetas falavam para o povo para corrigir os caminhos do povo. Nós vemos que o povo de Israel se desviava de Deus. E os profetas, Deus falava aos profetas para que eles tentassem levar o povo de volta para o caminho de Deus. Essa é a palavra que nós temos hoje. Senhor Jesus. Deus mesmo conduziu a história humana para cumprir essa promessa, a promessa do Redentor, até a plenitude do tempo, quando nasceu Jesus, o Filho de Deus. Em Mateus, capítulo 1, nós vemos a genealogia de Cristo, né? E vemos como que, desde Abraão até Davi, ao exílio na Babilônia, e da Babilônia até Cristo, né? Vão contando 14 gerações. Então, Deus já tinha planejado que Cristo viria, e nas profecias falava que viria da casa de Davi. Nós vemos, né, essa história perfeita, né, de como que Cristo nasceu. O Senhor ainda fala que Cristo, isso Paulo falou, né, que Cristo seria o último Adão, né? O primeiro foi alma vivente, o segundo espírito vivificante, para nos dar vida. Senhor Jesus. Então, não sei se foi agora talvez esteja confundindo, não sei se foi agora nos hinos, mas falando sobre o nascimento de Jesus. Foi o Vinícius de novo, perdão. Falou sobre o nascimento de Jesus. Não, falou da manjedoura. Não, da aliança e sobre a manjedoura, tá certo. Que o Senhor nasceu, e nasceu, isso está em Mateus 1,18. Mateus fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Senhor nasceu de uma forma miraculosa. E aqui na nossa confissão fala que foi pela ação do Espírito em Maria, que era virgem. Isso é importante porque mostra que o nosso Salvador não podia vir por mãos humanas. Mas de forma miraculosa, ele veio por ação do Espírito Santo. Isso faz com que o Senhor seja humano, nasceu como nós. Nós vamos ver também alguns versículos. Mas ele também era Deus. Inteiramente Deus e perfeitamente humano. O anjo, quando falou a Maria, falou: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Senhor Jesus. Então, Jesus, concebido como homem, mas nascido de Deus, ele era perfeitamente humano. Por quê? Nos evangelhos, né, são descritos vários momentos que o Senhor sentia necessidades como nós, né? Quando ele crescia, quando ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura, né? A gente pensa, poxa, hoje tem hospital, né? Mas o Senhor nasceu, foi colocado numa manjedoura onde os animais comiam. Desde o começo da sua vida ele sofria. Ele aprendeu pelos sofrimentos dele a obediência e aprendeu o que seria necessário para ele cumprir sua obra. Aí,
Isso em Lucas 2, Lucas 2:7, aí 21, ele foi circuncidado com 8 dias de vida, e no versículo 40 fala que Jesus, quando era menino, ele crescia e se fortalecia. Em várias passagens também, como João 4:6, Jesus estava cansado, né? Então ele se assentou ali ao poço, teve a mulher samaritana que chegou. Em João 19:28, Jesus teve sede na cruz, estava ali crucificado, ele teve sede. Em Mateus 4:2, Jesus teve fome. Ele sentia necessidades como nós. Ele era humano como nós. Em nada ele era abstrato. Algumas pessoas acham que Jesus veio à Terra, mas ele era como se fosse um espírito que aparecia, que ele não tinha necessidades, não sentia dor. Mas o Senhor sentia tudo isso. Ele também tinha emoções. A Bíblia fala que ele se admirava, tanto da fé quanto da incredulidade das pessoas. O Senhor se padecia. O Senhor sentia tristeza. Senhor Jesus. Mesmo assim, Jesus chorou, é verdade. Então, por que ele era perfeitamente humano? Ele precisava ser nosso substituto. Se ele fosse simplesmente um ser espiritual, como que nós poderíamos nos conectar com ele? Sua humanidade era perfeita. Era como Deus havia criado o homem. Nossa natureza humana é corrompida, porque o pecado entrou em nós. Mas Jesus teve a natureza humana perfeita, como era antes do pecado. E era perfeita e necessária para ser nosso representante. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus 2:17. O Senhor fala: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. A propiciação é a substituição, e ali, pela propiciação, o Senhor vira nosso substituto perfeito. Ó Senhor Jesus. O Senhor foi misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ele foi o nosso exemplo do que é sofrer e se entregar. O versículo 18 fala: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor é poderoso para nos socorrer. E porque ele era humano, nós podemos nos relacionar com ele. Mas o Senhor Jesus não era só humano, ele era Deus. Ele era completamente Deus. Existiam também certas ideias, né, na época dos apóstolos e um pouco depois, que o Senhor, então, não era talvez completamente Deus. Ele deixou algumas partes da sua deidade para virar homem. Isso não é verdade. A Bíblia fala, e o Senhor afirma isso em João 8:58, que em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Assim como eu sou, que o Senhor se apresentou lá na sarça ardente para Moisés, aqui ele fala, eu sou. E isso vira uma coisa tão louca para os judeus, porque eles pensam assim, como é que você está se afirmando, eu sou, como o Senhor Jeová se apresentou lá para Moisés? Eles não entendiam isso, e o Senhor estava ali na frente deles. Senhor Jesus. Em Mateus 17:5, quando no Monte da Transfiguração, o Senhor apareceu transfigurado, né, em glória. Aí Pedro estava falando, vamos fazer a tenda aqui, vamos fazer aqui para Moisés, Elias, para Jesus, né? Meio que igualando eles. O Senhor, de repente, falou, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Irmãos, isso aqui mostra que já passou a era dos profetas. Não precisamos mais lógico, né? Serve para nosso aprendizado, mas a ele ouvi. O Senhor Jesus veio para nós. Ele veio para nos resgatar. Nós não podemos dar ouvidos a outra que não seja Jesus, outra pessoa que não seja Jesus. Em Apocalipse, o Senhor afirma, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em Colossenses, Paulo afirma que porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade.
Então a Bíblia afirma claramente que Jesus era homem como nós, mas ele era Deus, completamente Deus. Ó Senhor Jesus. A Bíblia também se refere ao Senhor Jesus como Theos, como Kurios. Então tem todas as questões da palavra, né? Como que era referido o Senhor. A Bíblia também afirma que o Senhor era o Filho do homem, Filho de Deus e o Filho unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus. E, além disso, o Senhor também demonstrava, né, os seus atributos divinos, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a eternidade, quando ele fala eu sou, a soberania. Quem mais pode perdoar pecados? Quem mais poderia expulsar demônios em nome dele? Senhor Jesus. E esse homem perfeito, que também era Deus completo, ele habitou entre nós. Às vezes, nós achamos que Deus está longe de nós. O Senhor habitou entre nós. Hoje Ele ainda habita entre nós. O Senhor se tornou o Espírito do que dá vida. E hoje está no meio de nós. O Senhor fala aqui, em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Senhor habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele cumpriu toda a lei. O Senhor nos amou, nós vimos isso, mas não foi apenas pelo seu amor que Jesus morreu por nós. É necessário que toda a justiça de Deus fosse cumprida. Vejam, o salário do pecado é a morte, e a Bíblia afirma isso. Toda vez que o povo de Deus pecava, lá em Israel, era necessário que houvesse um sacrifício. E aí o povo continuamente sacrificava. Era um sacrifício sem parar. Não consigo imaginar quantos animais foram mortos tentando segurar a ira de Deus através do sacrifício. Mas, apesar disso ser a lei de Deus, para o povo de Israel, em Hebreus, o autor fala, Hebreus 10, 3 e 4. O autor fala, entretanto, nesses sacrifícios faz a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Senhor Jesus. A Bíblia afirma que o Senhor estava se segurando, toda a sua ira estava sendo represada, desde o início da humanidade, desde o pecado, na verdade, né? Até o momento que Cristo morreu por nós, a ira do Senhor estava represada. Por quê? O sangue de touros, bodes, carneiros, não apagava o pecado, só impedia que o povo morresse. Ó Senhor Jesus. E isso é talvez difícil de compreender, porque quando o Senhor morreu, toda essa ira represada foi despejada de uma forma única, com um único alvo. A ira que o Senhor tinha para com toda a humanidade, todos os pecadores, durante milênios, foi dispensada imediatamente no Senhor Jesus. Eu não consigo imaginar, irmãos, o que seria a ira de Deus sobre mim durante um dia. Porque me consumiria como um fogo consumidor. Agora imagina a ira de Deus, de toda a humanidade, sobre um único Senhor Jesus. Romanos 3,25, Paulo afirma que Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. E no passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Então aqui nós vemos que o Senhor, ele não tinha, vamos dizer assim, perdoado os pecados, não tinha se esquecido dos pecados. Os pecados do povo ainda existiam. O Senhor só estava se contendo. Porque a justiça de Deus não permite que haja perdão pelo pecado sem o derramamento de sangue. Graças a Deus que Adão, quando pecou, ele introduziu a morte a toda a humanidade, mas o Senhor Jesus, pela obediência
declarou a todos nós justos. Está em Romanos 5,19. Eu queria ler com os irmãos na versão NVT. Romanos 5,19. Isso. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Amém. 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 Por causa da obediência. Amém. Inclusive eu. Por causa da obediência de Cristo, nós somos declarados justos. Vejam, nós não nos justificamos. Não foi obra nossa, mas nós fomos declarados justos pela justiça de Deus. Então o Senhor Jesus teve que cumprir toda a lei. Não foi só pelo amor, não foi só pela justiça, mas Deus, sendo amor e justiça, fez necessário que o Senhor Jesus, seu Filho, morresse por nós. Ó Senhor Jesus. E essa morte, irmãos, foi, eu diria, trágica, né? Na hora que a gente vai ler, eu estava lendo um pouco sobre como era a crucificação, né? Irmão, nesse momento, eu admito que eu chorei, porque a dor física era muito grande. O Senhor sofreu toda a sua vida, isso está em Hebreus 5,8. Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Na verdade, o Senhor, sendo perfeitamente humano e também perfeitamente Deus, isso lá em Lucas, agora não lembro o versículo, mas no início fala que o Senhor Jesus, ainda menino, ele era obediente e submisso em todas as coisas aos seus pais. Isso nós vemos ao longo da história do Senhor Jesus. Ele era submisso a Deus, obediente a Deus em todas as coisas. Então, nesse momento que o Senhor foi crucificado, ele estava sendo obediente ao Pai. O Senhor até chegou a orar, de tanta agonia que era ter que sofrer essa morte. Ele sabia o que seria, o que viria para ele. O Senhor orou: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, e não a minha. Isso é uma lição para nós também. O Senhor obedeceu e se sacrificou por nós, para que hoje também nós possamos obedecer ao Pai. A redenção não pode ser descartada a cada momento que nós queremos ser rebeldes. Ontem a gente viu na mensagem que nós precisamos nos apresentar e precisa ser algo consciente para Deus. Nosso culto racional indica que nós precisamos colocar a nossa mente nas coisas de Deus. Não podemos ser cristãos automáticos, né? Ou então, talvez não seja automáticos a palavra, mas zumbis, que não têm cérebro. Às vezes eu me pego nessa situação. Durante a semana eu entro no automático, vou fazendo as coisas da minha vida e me esqueço do Senhor. Graças a Deus, o Senhor ainda nos alcança. Aqui o Senhor foi crucificado. A dor física, eu vou ler um pouco para os irmãos, mas a cruz era um método dos mais horríveis que tinha para matar mesmo quem eram os piores criminosos na época. A pessoa era forçada a morrer lentamente, e a gente acha que é porque tinha muita dor, não era por causa do sufocamento. A maneira como a pessoa ficava pregada, aí os médicos vão poder dizer melhor, mas a forma como ele era pregado na cruz impedia que ele respirasse, ele sufocava. Cada vez que ele quisesse respirar, ele precisava fazer força nos seus punhos, que estavam pregados na cruz, e nos seus pés. Cada vez que ele quisesse respirar, ele precisava infligir dor em si mesmo. Geralmente, levava dias para a pessoa morrer. E aí, por conta disso, ninguém queria ficar ali esperando tanto tempo, né, e não queriam deixar
que alguém, de repente, resgatasse o criminoso, quebravam os pés das pessoas, porque assim ele não conseguiria fazer força para respirar novamente. Irmãos, eu estava lendo isso e fiquei pensando, Senhor, quantas vezes eu evito sofrer por Ti? O Senhor sofreu por mim e por nós, essa dor física. Enquanto eu estava lendo, o Senhor mostra que isso nem era o pior. Dava para piorar, porque o Senhor teve que carregar todo o nosso pecado. Não era apenas a dor física, mas todo o pecado, que Ele abominava. O Senhor, Ele era sendo Deus completo, Ele abominava o pecado não podia estar junto dEle, mas naquele momento Ele teve que suportar todo o pecado de toda a humanidade, não apenas do passado, mas de todo o futuro. Senhor Jesus. O Senhor sofreu fisicamente, teve que carregar o pecado, todo o pecado da humanidade. Dá para piorar. Incrivelmente dá para piorar. Jesus foi abandonado. Seus discípulos o abandonaram assim que chegaram os soldados. Cada um fugiu para o seu canto. Pedro negou 3 vezes o Senhor Jesus. Dá para piorar. O Senhor foi abandonado pelo Pai. Desde a eternidade, antes da criação, o Senhor Jesus estava em comunhão completa com o Pai. Nós temos essa noção de que o Senhor precisa de nós para ser feliz. Irmãos, o Senhor era completamente feliz na presença do Pai. Naquele momento na cruz, a comunhão com o Pai foi interrompida. Porque o Pai não suporta o pecado. Ele se fez pecado por nós. E ainda, o Senhor teve que suportar toda a ira, como já falamos. Toda a ira acumulada por Deus, que estava apenas represada, foi despejada imediatamente sobre Cristo. Isso foi propiciação. O Senhor se colocou no nosso lugar. Nós merecíamos isso, mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. Glória a Deus. Toda essa dor e essa maldição foram assumidas pelo Senhor por causa da sua justiça, por causa da sua santidade. Ele se colocou no nosso lugar, sendo nosso representante, para que nós não precisássemos sofrer tudo o que ele sofreu. No seu sacrifício, ele cumpriu o castigo da morte. Na propiciação, ele retirou a ira de Deus por sobre nós. Ele nos reconciliou com Deus. Nós não tínhamos comunhão com Deus, obrigado. Nós não tínhamos comunhão com Deus, mas Ele removeu o abismo e a parede de inimizade entre nós e Deus. E nos redimiu, nos salvou e nos livrou da escravidão do pecado. Na hora que o pecado entrou em nós, nos tornamos escravos. Paulo fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Isso também é a nossa história. Nós pecamos. Nem sempre também nós vamos poder falar, o pecado se apossou de mim e de repente eu pequei, como se fosse algo extraordinário. Muitas vezes nós escolhemos pecar. A nossa mente não estando posta em Cristo, nós colocamos nossa mente no pecado, nós pendemos nossa mente para a carne, a Bíblia fala isso. Senhor Jesus. Mas através da sua morte, o Senhor nos redimiu da escravidão do pecado. Aleluia. Vejam, Deus não precisava pagar nada. Deus não precisou, a gente fala de redenção, de resgate, mas nós fomos raptados, sequestrados por Satanás, mas o Senhor não pagou um resgate a Satanás, porque Satanás não nos pertence. Nós pertencíamos ao Senhor.
Essa redenção, esse resgate, foi para cumprir a justiça de Deus. Porque o Senhor exigia que houvesse derramamento de sangue. Senhor Jesus. Queria ler Efésios, capítulo 2, do versículo 1. E agora são alguns dos últimos versículos. Pode ser RA, por favor. Senhor Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Efésios 2, 13. Essa passagem mexe muito comigo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Vai continuando. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Aqui o Senhor está falando do povo de Israel que estava perto e de nós que estávamos longe, nós não fazíamos parte do povo de Deus. O Senhor nos resgatou. 18. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Senhor aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que criasse em si mesmo um novo homem. Esse homem que era perfeito, que também era Deus, criou em si mesmo um novo homem. Nós vimos ontem que a cruz levou nosso velho homem. Hoje nós somos novo homem. Senhor Jesus. E aqui Paulo volta a afirmar, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Senhor Jesus, que liberdade. Que liberdade maravilhosa. Acho que pode finalizar cantando essa. E eu queria ler só no final agora, para acabar mesmo, Isaías 52. 52, peraí, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos, 14, à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão.
E agora eu queria ler Isaías 53, que é aquele hino que nós cantamos. Essa passagem é maravilhosa. Aqui o profeta fala já sobre o que o Senhor já sofreria por nós. 53:1, e aí podemos ler todos a uma só voz. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente tomou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na verdade, só precisava ler Isaías 53, que seria a mensagem toda. Senhor Jesus. Ele não abriu a boca. Foi ao matadouro, não abriu a boca. O versículo 10 fala que o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O Senhor viu o penoso trabalho que ele fez. Eu não posso afirmar isso, mas eu acho que ele falou que era muito bom. Jesus é o Senhor. Vamos abrir para compartilhar? Amém.